Eu queria lembrá-los que o nosso Deus, ele é um Deus de milagres, que age no natural e no sobrenatural para interferir ao nosso favor. Sempre é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos e os apóstolos seguiram a missão da igreja. Foi ali que surgiu a igreja, né? Proclamando as maravilhas do Senhor Jesus, proclamando a palavra da salvação. E nessa época, Jesus foi o maior revolucionário que já existiu na história da humanidade, né? Ele veio e ele ensinava e pregava diferente do que aquilo que o governo pregava na época. Herodes era o rei, e ele então, depois que Jesus subiu aos céus, ele decidiu perseguir algumas pessoas da igreja, com o intuito de pegá-los e matá-los. E a Bíblia conta lá em Atos 12, que ele então, Herodes mandou prender Pedro. E Pedro foi colocado numa cadeia com 4 grupos de soldados e 4 soldados em cada um desse grupo. Então ele estava super protegido dentro da cadeia, super guardado, enjaulado. Mas a Bíblia fala também, lá no versículo 5 desse capítulo, que diz assim: mas a igreja continuava orando fervorosamente em favor dele. Há um segredo quando nós nos reunimos aqui como igreja e intercedemos. E conta a história que a igreja continuava orando por Pedro, e Pedro estava lá dentro da cela e ele dormia. E Deus enviou no seu sobrenatural um anjo lá na cadeia. E o anjo despertou Pedro, porque Pedro não estava, a Bíblia não fala que Pedro estava desesperado, Pedro não estava murmurando, Pedro estava dormindo. Muitas vezes problemas menores, né, tiram o nosso sono. Pedro estava preso e ele estava prestes a morrer, mas ele não estava preocupado, ele dormia, porque ele sabia em quem ele cria. E então o anjo despertou Pedro e falou: Pedro, aperta o seu cinto, amarra a sua sandália e põe a sua capa e vamos sair. E eles então passaram por todos aqueles soldados e a Bíblia fala que a porta de ferro se abriu e Pedro foi liberto, e logo então o anjo desapareceu. E Pedro então foi ter com a igreja que estava orando por ele. O mesmo Deus que libertou Pedro é o Deus que opera por mim e por você. Quando nós nos